Vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje vamos ler a partir do verso 22. Efésios 5, de 22 a 33. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 22 a 33. Nós estamos já chegando ao fim do estudo dessa carta. Estamos na parte prática da carta, a partir do capítulo 4. Paulo aplica a teologia que ele ensina até o capítulo 3. Toda aquela bagagem teológica bastante grande, né, que nós aprendemos do plano de salvação, do plano eterno de Deus antes de nos criar, e como ele aplicou isso no tempo, na história, através de Cristo, e aplica na nossa vida pela ação do Espírito Santo, e nós vimos isso nos primeiros capítulos. A partir do capítulo 4, ele traz o lado prático dessa doutrina, ou dessas doutrinas que ele já apresentou. Então, a partir do verso 22 do capítulo 5, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito bem. Nós estamos vivendo hoje, no nosso mundo, uma crise terrível de autoridade. As pessoas não conseguem compreender a importância da autoridade, de onde ela vem e como reagir com relação à autoridade. Basta você pensar o seguinte: se o seu candidato não foi eleito, você não quer respeitá-lo como presidente, como governador, porque você acha que não era a melhor opção para a sua vida. Mas a palavra de Deus, quando fala de autoridade, diz que toda autoridade foi dada por quem? Por Deus. Aliás, foi a palavra de Jesus a Pilatos, não é? Ele só tinha aquela autoridade por quê? Porque Deus foi quem concedeu. Então nós precisamos compreender que as autoridades, elas são instituídas pelo Senhor, e tem vários textos da palavra de Deus que mostram claramente isso. Por exemplo, nós vamos chegar um pouco mais adiante no capítulo 6, onde ele vai falar das autoridades, ou da autoridade dos pais para com os filhos. Os filhos têm que entender que Deus escolheu os pais para ser bênção na vida deles. E quando eles se sujeitam aos pais, quando eles se submetem à autoridade dos pais, eles vão ser abençoados. Aliás, mandamento com promessa, diz a Bíblia. Então, a autoridade... Aliás, quando você pega lá o texto dos mandamentos, né, honra pai e mãe, as pessoas acham que é só a obediência aos pais. E, na verdade, aquilo tem a ver com todo tipo de autoridade. Se você pegar o nosso catecismo maior e menor de Westminster, no estudo sobre os 10 mandamentos, você vai encontrar claramente isso, com vários textos para ilustrar. Que ali é apenas a primeira autoridade. Se o seu filho não aprender a obedecer e honrar os pais, ele não vai honrar mais ninguém, nem a Deus.
Se você não aprender que a autoridade é importante, você não respeita a Deus, porque Deus é a autoridade máxima. Eu falava pela manhã, numa das classes, que Deus é aquele que tem o poder absoluto. Ele é o único que tem poder absoluto. No entanto, ele distribui essa autoridade para algumas pessoas. Ele delega a autoridade a algumas pessoas. E é interessante isso, porque as pessoas têm uma tremenda dificuldade de lidar com esse assunto. Onde já se viu falar de submissão da mulher, por exemplo? Onde já se viu os filhos ter que honrar os pais dessa forma? Ou o papel do marido, um papel tão difícil, quase que impossível de se cumprir, conforme Paulo diz, e a gente vai falar um pouquinho do texto. Mas, na verdade, pensa um pouquinho nas diversas áreas da vida. E pensa se em algum lugar há falta de autoridade. Quando há falta de autoridade, há caos. Por exemplo, a questão de autoridade não é para mostrar quem é maior ou quem é melhor. Vou dar um exemplo aqui de quem trabalha na área da justiça. Nós temos irmãos que trabalham diretamente com a justiça. Estão ligados a juízes, a pessoas ligadas à área da justiça. O juiz é o mais importante no trabalho dele? Claro que não. No entanto, ele é investido de uma autoridade, ele tem que ser respeitado como uma autoridade. No entanto, ele não é maior ou melhor do que as pessoas que estão abaixo dele. Sem o trabalho daquelas pessoas que estão abaixo dele, ele não tem como julgar causa alguma. Mas ele tem uma autoridade específica. E por isso nós, e principalmente aqueles que trabalham com o juiz, precisa respeitá-lo como tal. Em cada uma das áreas, lá no seu trabalho, você não tem o seu patrão, não tem o supervisor, o coordenador. Se cada um quiser ser o chefe, imagine a bagunça que vai virar. Então a autoridade não tem nada a ver com quem é melhor, quem é mais importante, ou quem é mais inferior. A autoridade tem a ver com papéis diferentes, cada um fazendo o seu papel diferente, as coisas funcionam bem. Mas as pessoas têm uma tremenda dificuldade de aplicar isso. Há ideia de submissão na própria Trindade. Quando Paulo escreve aos Coríntios, falando de Cristo e o Pai, ele diz que Cristo ele faz o quê? Se submete à autoridade do Pai. E foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus ficou sempre em obediência ao seu Pai. Ele se submeteu à autoridade, ao plano eterno do Pai. Então nós temos dificuldade de achar que eu não quero ser submisso, né? Não quero me submeter a algum tipo de autoridade. Se o próprio Cristo fez assim. Ele se usurpou, aliás, não se usurpou em ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua glória, conforme Paulo escreve aos Filipenses, tomando forma de homens, de humanos, não é? E vivendo assim como nós, mas sempre sendo submisso à autoridade do Pai. O texto vai falar de papéis diferentes de cada um na família. E, aliás, o texto vai falar, se você notar, se você lembrar do sermão passado, do domingo passado, o assunto de Paulo aqui é plenitude do Espírito Santo. E às vezes atrapalha esse título ou subtítulo que talvez a sua Bíblia tenha. Nem todas as Bíblias têm, a minha tem. Está escrito a minha aqui, o lar cristão, marido e mulher. Na sua tem algum subtítulo aí? Tem, né? Isso não está lá no texto original, não foi Paulo que escreveu. Isso foi usado depois pelos estudiosos para ajudar você a entender o assunto da passagem. Só que às vezes atrapalha, e aqui atrapalha. Porque o assunto de Paulo é o quê? Plenitude do Espírito Santo. E ele não mudou de assunto. Em outras palavras, Paulo vai dizer assim, que se você for um marido conforme Deus quer, e uma esposa conforme Deus quer, e um filho conforme Deus se agrada, um pai que Deus se agrada, um trabalhador e um empregado, né, um empregador que Deus se agrade, então você é cheio do Espírito Santo. É uma incoerência dizer que você está muito bem com Deus se o seu casamento está péssimo. É sinal de que você não é cheio do Espírito Santo. Se você não tem sido bem sucedido no seu trabalho, ou não tem feito o trabalho como lhe foi delegado. Não adianta você dizer, não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não paro de orar e ler a Bíblia, mas trabalhar na hora do seu trabalho, você não trabalha. Isso é sinal de que você não é cheio do Espírito Santo. E esse é o assunto de Paulo, essa é a argumentação de Paulo. Aliás, ele vem trabalhando com a plenitude do Espírito
E nós vimos na semana passada, desde o verso 15, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Lembram disso? Então sejam sábios, aproveitem as oportunidades, o tempo que Deus lhe deu. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. Quando você vive na vontade de Deus, você é cheio do Espírito Santo. Quando você se afasta daquilo que desagrada a Deus, e no caso o exemplo de Paulo é se embriagar com vinho, então você é cheio do Espírito Santo. Mas não adianta só abandonar o pecado, abandonar a bebedeira e outras coisas mais, se você não preencher sua vida com Deus, com as coisas de Deus. Então olha a ordem de Paulo no verso 18, não se embriague com vinho, mas encha-se com o seu espírito. A argumentação do capítulo 4, que nós já vimos isso. É religiosidade você afastar do que está errado e não preencher o seu coração com as coisas de Deus. São duas coisas, um lado negativo, afaste-se do que está errado, de todo tipo de pecado, e encha o seu coração com as coisas de Deus. E agora ele continua dando exemplos de como você demonstra, dá provas de que é cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, entoando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Agora olha só o texto, verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o assunto que Paulo vai abordar agora a partir do verso 22. Ele vai dar exemplo. Você quer ser cheio do Espírito? Sujeite-se um ao outro no temor de Cristo. De que maneira? A esposa se submetendo à autoridade do marido. O marido amando como Cristo amou. O filho honrando os seus pais. Os pais não provocando a ira aos filhos. E assim por diante. Essa é a argumentação de Paulo. Está tudo ligado no mesmo tema, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então eu queria começar, aliás, Paulo aqui, diferente da carta de Pedro, quando Pedro trata desse assunto, ele vai gastar mais versículos para a mulher e menos para o homem. Paulo faz o contrário, Paulo vai gastar mais versículos para o homem do que para a mulher. Então, os primeiros versos, não é, até o verso de número 24, os 3 primeiros versos, ele vai falar do papel da mulher dentro de casa na família. Ele diz assim, mulheres, verso 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí alguns falam assim, não é possível, esse texto está errado. Submissão nos nossos dias deve ser um erro de tradução, um erro de interpretação, não é? Mas não tem como traduzir de outro jeito. Porque a palavra usada por Paulo, sede submissa, significa estar debaixo da autoridade, estar em obediência ao seu marido. É verdade que o papel dela é muito difícil de se cumprir, mas Paulo está tratando de 2 que são crentes. Paulo está partindo de um pressuposto que ele está escrevendo para crentes, tanto a mulher quanto o seu esposo, ok? E que aí ele vai apresentar o papel do homem depois. Então, guarde um pouquinho aí, porque tem o papel do homem depois, né? As mulheres, então, elas têm que se colocar de maneira submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Tá? Aí o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher como Cristo cabeça da igreja. Olha só, a igreja faz o que quer, a igreja toma decisões sem buscar a liderança de Cristo, é loucura se fizer. Porque quem é o líder da igreja? Quem é o cabeça? Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. E o exemplo de Paulo é justamente esse. Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Aí o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É loucura a mulher achar que ela pode tomar as decisões por ela própria e isso não vai ter prejuízo. Porque sempre tem prejuízo. Deus não permite que seja assim. Se você notar lá em Gênesis, lá no texto da queda, a gente só pensa na dor do parto. Lembram lá das dificuldades que teria tanto o homem quanto a mulher? Aí quando chega no caso da mulher, o texto diz lá, com dor você vai ter filho, né? A dor do parto seria terrível. Mas não diz só isso, não. O texto diz assim, o teu desejo será para o teu marido. Por conta da queda, o desejo da mulher é de assumir a liderança dentro de casa. E nós não estamos falando que a mulher não tem capacidade de fazer isso. Às vezes ela tem mais do que o homem. Em muitas áreas, ou talvez em todas as áreas. Não é uma questão de capacidade. Porque as mulheres são muito mais preparadas do que os homens em muitas áreas.
Nós sabemos disso. Aliás, é ridículo quando as pessoas pegam a Bíblia dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Engano. A ordem de trabalho foi dada para homem e mulher antes da queda. Aliás, trabalho não foi como consequência do pecado e foi dado ao homem e à mulher. Os dois têm que dominar a criação. Então há pessoas que pensam assim, não, a mulher tem que ficar em casa, né, sem trabalhar. Né? Tem gente que prega isso, não, mulher minha não trabalha. Como se fosse bíblico isso, e não é bíblico. É possível sim a mulher trabalhar, ela tem muito mais potencial do que os homens em muitas áreas. Aliás, se você notar a diferença entre homem e mulher, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, olha lá, se conseguir fazer duas, não é? Basta notar aí as mulheres que nós conhecemos, que conseguem atender o telefone com a criança no colo, cuidando da criança, fazendo comida, enfim. Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela tem potencial, ela tem capacidade. Mas Deus escolheu a mulher para se submeter à autoridade do seu esposo. Isso significa que ela é inferior? Claro que não, porque senão seria dizer que Cristo é inferior. E nós sabemos que Cristo não é inferior. No entanto, ele se submete à autoridade do seu Pai. O Espírito Santo se submete à autoridade do Pai e do Filho. E nem por isso ele deixa de ser Deus ou deixa de ser importante. Ele não é inferior do que o Pai e o Filho. Os três são iguais em essência, mas têm funções diferentes, trabalham de forma diferente, mas de uma maneira harmônica. Aliás, a família da Trindade representa bem como nós devemos agir em casa, cada um cumprindo a sua missão, o seu papel. O papel da mulher, então, seria se submeter ao homem. E aí o homem, pensando nisso, ele fala assim, tá vendo? Olha só, Paulo está dizendo que você tem que ficar quieta, porque quem decide sou eu. E eu vou dizer para você, homem, é louco se você agir dessa forma. Sabe por quê? Eu sei que a última decisão é a tua, homem. A decisão é sua, porque Deus vai cobrar de você aquilo que você decidir. Mas é louco se você decidir errado, porque você vai passar a vida inteira escutando a sua mulher falando o quê? Eu te disse, eu te falei, por que você não me ouve? Não é? Porque há um detalhe, ou alguns detalhes que o homem não tem, que a mulher tem. A mulher percebe detalhes. O homem vê aquilo que é geral, não é? Eu já contei aqui mesmo na igreja, ou para alguns irmãos, que a gente às vezes passeia num shopping, numa loja, e eu olho a vitrine, a Renata também, e a gente começa a andar, e ela começa a falar, você viu isso, viu aquele outro, e eu falei, nossa, eu não vi quase nada disso, vi uma coisa só, duas, né? Ela viu um monte de coisa, porque a gente é desligado, a gente não presta atenção em algumas coisas. Deus fez assim para um completar o outro. Se os dois fossem iguais, não ia dar certo. Então não é uma competição dentro de casa, não pode ser. Você tem que aproveitar as diferenças para o benefício da família. E não para começar a competir, não, porque eu sou melhor do que você, porque eu sou a autoridade máxima aqui dentro de casa. É louco o homem que age dessa forma, não é essa a ideia de Paulo, de forma alguma. O que Paulo está dizendo é que Deus vai cobrar do homem aquilo que acontece na sua casa, inclusive na educação dos seus filhos. O que está acontecendo hoje? Ou nós delegamos a educação dos nossos filhos para nossa esposa, ou pior, algumas famílias têm delegado a educação dos filhos a quem? À escola, ao professor. E é o pai o responsável pela família. Ele é o líder, é como Paulo diz. Então olha só, o papel da mulher é um papel difícil de se submeter à autoridade. No entanto, esse papel é muito mais fácil quando o homem cumpre o papel dele. E é o que Paulo argumenta agora a partir do verso 25. Olha a tarefa do marido. Maridos, verso 25. Amai vossa mulher. Como que jeito que tem que amar? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o alvo, olha o padrão do marido. E aí eu queria perguntar a algum marido, se algum marido aqui já conseguiu chegar nesse nível, amar como Cristo amou a igreja. Nós estamos muito longe disso, mas o alvo de Deus para o marido é esse, Deus não abaixa o nível. O nível de Deus, Ele quer que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aqui eu lembro de algumas coisas, eu lembro do Dr. Van Groningen, enquanto foi missionário na Austrália, ele foi aconselhar um casal de noivos, e ele fez a seguinte pergunta para o noivo: e aí, você está preparado para morrer por ela, se for preciso? E aí o noivo titubeou, né, e disse assim, não, eu acho que não. E ele respondeu, então você não está preparado para casar. Porque o marido tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa e pelos seus filhos, por sua família. Este é o contexto de Paulo. O papel do marido
é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, porque é aquilo que Cristo fez por nós, igreja. E quando o marido demonstra isso, que ele está disposto a se doar por ela, fica muito mais tranquilo o trabalho dela. A submissão fica agradável, porque ela confia, ela tem segurança e ela sabe que o seu marido a ama. Aliás, uma coisa que a mulher mais espera de um homem é segurança. Eu não estou falando de segurança apenas financeira, mas aliás, meninos, prestem atenção nisso, tá? Meninos que ainda não casaram, né? Porque os meninos são muito avoados. Você pega jovem de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos, e as mulheres já estão formadas e trabalhando na área. E você pega jovem aí com mais de 30 anos, homens que não sabem nem o que vai fazer da vida ainda. Que não sabe nem o que vai trabalhar, porque fica no videogame, enfim, faz coisas que não definiu a vida. Então o que uma mulher espera é de algo seguro. Nós precisamos pensar nisso. É função do homem cuidar bem da esposa, amá-la, entregar-se totalmente por ela, assim como Cristo entregou-se por nós. E aí o verso 26 continua. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha só, para apresentá-la de um jeito agradável, para cuidar dela. E há casamentos onde o homem é aquele autoritário, a autoridade por poder e não por influência, não por amor, né? Eu estou me referindo ao livro O Monge Executivo, onde o autor fala assim, que é loucura você querer lidar com uma liderança de poder. A sua liderança tem que ser por autoridade, não poder. A ideia de poder é você dar ordens, né? Faz isso, faz aquilo, você não me obedece, começa a dar bronca o tempo todo. Mas a de autoridade é você conseguir mostrar para os seus liderados que esse é o melhor caminho, que todos nós precisamos andar por aqui. Então é louco aquele homem que não cuida da sua família, que não cuida da sua esposa, e que acha que só porque ele foi escolhido por Deus para ser o líder, ele toma as atitudes sem falar com ela, ele faz compras sem falar com ela, não é? Ele decide tudo e não está nem aí para a ideia dela. Não vai dar certo, não é isso que Paulo está dizendo. Aliás, Paulo está mostrando aqui que somente um homem que foi alcançado pela graça de Jesus, ele tem potencial, ele tem condições de amar sua esposa, porque ele entende a obra de Cristo na sua vida. Então, se você não está amando direito a sua esposa, talvez você precisa rever a sua fé. Você precisa olhar para Cristo e lembrar do que Cristo fez por você. Esse é o foco de Paulo. Lembre-se do que Cristo fez por você, então dedique-se a ela como Cristo dedica-se a todos nós, entrega-se por todos nós. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Olha só, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nós temos que cuidar do nosso corpo, não temos? E por que não cuidamos do nosso cônjuge? Precisamos cuidar também do nosso relacionamento. Aliás, nas aulas dos casais aí no começo do ano, eu lembro que eu trouxe um capítulo do livro do Paul Tripp, O que você esperava, o nome do livro. E nesse livro ele fala dos jardins floridos, onde ele aponta assim, você olha para um jardim e você nota, poxa, aquele jardim está bonito. Para aquele jardim ficar bonito, o que precisou acontecer? Vamos pensar um pouquinho. Quando você visualiza um jardim florido, belíssimo, aquele jardim aconteceu ali do nada? Precisou de planejamento, alguém planejou aquele jardim, talvez um arquiteto, ou o próprio jardineiro, ou o próprio dono do jardim, alguém planejou, projetou o jardim, alguém adubou a terra, preparou a terra, plantou a semente, foi regar aquelas sementes, como as crianças têm feito lá na escola dominical com as suas plantinhas, né? Se não regar vai morrer, não tem jeito. Se não colocar a plantinha no lugar certo, ela morre. Olha só, há tempo, dedicação, esforço, trabalho, tirar as ervas daninhas. E aí o Paul Tripp diz assim, e as pessoas, sabendo que um jardim precisa de muito tempo, dedicação, cuidado para ficar bonito, acham que no casamento não precisa de cuidado nenhum. É só casar e viver. Não planejam, não cultivam o amor, não tiram aquilo que atrapalha no casamento, as ervas daninhas, e acham que está tudo certo, vai dar certo nosso casamento. E não dá certo.
Porque você precisa cultivar esse amor, você precisa regar toda essa plantinha. Assim como você cuida de si mesmo, você tem que cuidar do seu cônjuge. Verso número 30, porque somos membros do seu corpo. E aí, eu queria parar um pouquinho mais aqui no verso 31, que é o texto clássico da fundação da família, lá de Gênesis 2, que Paulo vai usar esse texto agora aqui no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Queria parar um pouquinho com os irmãos aqui para falar um pouco desse texto, desse versículo em específico sobre casamento. Vejam que o texto é uma citação direta do que Moisés escreveu, é a fundação da família. Daí a gente aprende a primeira lição, que família não é um projeto nosso, família é um projeto feito por Deus. Deus sabe o que é melhor para a família. Se você está com um problema no seu casamento, aproxime-se de Deus e da palavra de Deus, que Deus vai te dar instrução para você ser um marido melhor e uma esposa melhor, e um filho melhor e um pai melhor. Porque foi Deus quem criou a família. Não é? Se eu pegar aqui os irmãos da área de farmácia e eu tiver uma dúvida com medicamento, quem é que sabe mais sobre medicamento? Alguém que trabalha com farmácia ou alguém que trabalha com computador? É claro que é alguém que trabalha com farmácia. Então, se Deus é o criador da família, eu busco a Deus, porque eu sei que nele eu encontro graça para minha família. Nele eu encontro instrução para ser um marido melhor. Nele eu encontro instrução para ser um filho e um pai melhor. Eu não vou ligar a televisão e achar que lá na televisão a novela vai me ensinar, porque ela vai ensinar totalmente torto esse ensino, né? Os filmes, novelas, enfim, eu me aproximo de quem? Daquele que fundou a família. Foi ordem de Deus, o homem vai deixar o pai e mãe, vai se unir à sua mulher, formando os dois uma só carne. Então o primeiro princípio da família foi Deus quem criou, ele sabe o que é melhor. Um segundo princípio é que é para a glória de Deus, não é para o seu benefício. Não pense que você vai casar para ser feliz. Em primeiro lugar, você vai casar para agradar e glorificar o nome de Deus. E nesse ponto, nem todo mundo foi feito para casar. Há uma pressão na sociedade que todo mundo tem que casar. E aí as pessoas acham, não, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Será que você realmente tem o dom para casar? Será que Deus te escolheu verdadeiramente para casar? Há pessoas que vivem de uma maneira triste no seu casamento. E aí eu lembro do Dr. Augustus, que tem até um livro, o livro A Família da... não é a Família da Aliança, esse é do Dr. Van Groningen, não lembro agora o nome do livro, onde ele trabalha os textos de Efésios e de Pedro sobre casamento. E ele fala claramente isso. Eu conheço vários casais que era melhor não ter casado. Porque é uma pressão de que tem que casar, tem que casar. Nem todo mundo foi feito para casar. Mas se você casou, assuma os seus compromissos de casamento. E é isso que a palavra de Deus diz. Então olha só, a graça da parte de Deus para o seu casamento. Deus quer te abençoar no seu casamento. Porque quando o seu casamento quebra ou não anda bem, o maior atingido não é você, é Deus. Porque as pessoas vão zombar de Deus. Vão dizer que Deus não é sábio. Porque como assim? Deus criou um casamento, o casamento não deu certo. Deus criou um casamento para tirar a felicidade das pessoas. As pessoas não estão sabendo lidar com o casamento. Mas olha só, o texto vai tratar aqui de 3 verbos. Deixar, não é isso? Olha só, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá, mais um verbo, se unirá a sua mulher e formarão os dois uma só carne. Olha só, os verbos aqui são interessantes. Você deixa algumas coisas, você une a sua esposa e você forma uma só carne. Daqui eu vou lembrar de novo aquilo que Hernandes fala sobre esse texto. Ele diz que há uma ordem invertida hoje no nosso tempo. O jovem começa a namorar e ele inverte essa ordem. Como é que ele inverte? Antes de casar, ele já se une em relação sexual. E vai ter morte, vai ter problema. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Não é? Olha só, ele já se une invertendo a ordem de Deus. Ele começa a se unir em sexo. Aí depois, ele vai morar junto. E nunca mais abandona a influência dos pais, porque são 2 imaturos, que não souberam viver de acordo com a vontade de Deus. A maioria dos jovens hoje estão vivendo assim. Infelizmente estão vivendo desse jeito. Os 3 verbos mostram claramente qual é a ordem. Você tem que deixar algumas coisas. E dentre eles você tem que deixar seus pais. E aí eu me volto agora para os pais. Para o sogro e a sogra. Para os pais daqueles que casaram. Você não tem mais o direito de se intrometer na vida dos seus filhos. Porque há casais que não dão certo porque os pais se intrometem demais. E os pais não podem atrapalhar, os pais estão lá para dar conselhos, os pais estão lá quando eles precisarem.
são pessoas confiáveis, mas agora vocês têm que andar, não é? Quando a gente casa, a gente não tem mais que viver debaixo da autoridade dos nossos pais. Agora nós temos que tomar decisões como casados, como maduros que somos. Então, olha só, precisa deixar os pais, deixará pai e mãe se unirá à sua mulher, precisa deixar o temperamento errado. Ou você acha que casar é fácil? Não é? O seu jeitão, você sempre foi criado desse jeito, você acha que vai chegar lá no seu casamento e está tudo certo, você vai continuar do jeito, né? Você vai falar para sua esposa ou para o seu esposo, você tem que me amar do jeito que eu sou e pronto. Você acha que dá certo? Não, você tem que deixar algumas coisas, deixar o seu temperamento, né? Deixar algumas coisas, a sua própria cultura, você tem que abrir mão de algumas coisas, senão também não vai dar certo. O texto vai dizer assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A ideia de uma união. Infelizmente, muitos casais não vivem essa união. Não aproveitam, talvez, o pouco tempo que têm juntos. A maioria hoje trabalha, não é verdade? A maioria trabalha. A esposa trabalha e o esposo trabalha. Então não tem muito tempo no dia. E quando tem tempo, ficam, quem sabe, no celular, em vez de conversar com o esposo, com a esposa. Ficam, né, fazendo programações paralelas e não estão juntos, não curtem um ao outro. Mas você foi feito para ser companheiro do seu cônjuge, companheiro ou companheira do seu cônjuge. Você não foi feito para gastar tempo com coisas que não a sua família. Aliás, você já gasta tempo com um monte de coisa e sobra pouco tempo para investir na família. Por isso é uma união que tem que ter amor, tem que ter respeito. Porque quando não há respeito, realmente não dá certo. E há casamento que infelizmente não tem mesmo como ficar junto. Porque começa a haver tantas discórdias, tantas lutas, brigas, agressões, às vezes física, e nem sempre dá certo para remediar. Mas a ideia não é essa, a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que haja união, que tenha amor. E o texto vai dizer assim, vão formar os dois uma só carne. E esse uma só carne tem a ver com relação física, mas não é só a relação física. Aliás, pensando na relação física, as pessoas acham que relação física é só sexo, só fazer o sexo, né? Praticar. Mas não é isso. A palavra de Deus diz que você tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que dizer muito obrigado, meu amor, pedir por favor. Eu tenho conversado com alguns noivos e até alguns casais, tenho dito isso, como a gente esquece de tratar bem o nosso cônjuge. E alguém já disse que o sexo vai ser bom, depende do bom dia que você deu ao seu cônjuge. Não pense que é quando você chegar em casa e tudo vai dar certo. Porque não dá. Então olha só, o texto vai falar de coisas preciosas, do amor de Deus sobre nós. Ele criou a família para você ser muito feliz na família. Jovens, vale muito a pena casar. Desde que você siga as instruções de Deus. Porque se você não seguir, você vai ter puxões de orelha. Você vai ter problemas, comece direito, você que namora, faça direito, agrade o coração de Deus, você vai se surpreender o quanto Deus tem para derramar bênção e graça no seu coração, na sua família. Vale a pena a gente seguir as instruções de Deus e compreender que ninguém é melhor do que ninguém. Não é uma questão de inferioridade ou superioridade, é uma questão de papéis diferentes, cada um tem um papel diferente dentro do lar, e assim nós seremos cada dia mais cheios do Espírito Santo quando cumprirmos o nosso papel, aquilo que Deus requer de nós. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê um ouvido atento às ordens do Senhor. E eu quero dizer para você, quem sabe se você está passando por dificuldades no seu casamento, pense nisso, busque a Deus, busque as ordens de Deus, leia a Bíblia, leia os livros de aconselhamento, busque ajuda e você vai encontrar a graça de Deus e você vai ver o quanto você vai sempre cada dia mais feliz no seu casamento. Deus assim nos abençoe.